Olá, a graça e a paz, passando para juntos refletirmos na segunda parte de nossa meditação da série O Convite da Graça. O texto base da nossa reflexão se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versos de número 25 a 30. No primeiro vídeo dessa série, nós meditamos nos versículos de número 25 a 28, na parte A, que descrevem a oração de Jesus diante da dureza de coração, da hostilidade e da rejeição de várias pessoas, em especial dos líderes religiosos de sua época. Vimos também o convite gracioso de Cristo Jesus, ilimitado e universal a todos os homens. E hoje eu quero te convidar a novamente meditarmos nos versos de número 28 a 30, mais especificamente nas condições e etapas do convite de Jesus para que possamos desfrutar de sua promessa. Nestes versículos, o evangelista Mateus nos apresenta o convite mais importante já feito na história da humanidade. Um convite que possibilita a pecadores como eu e você a oportunidade de nos aproximar, de nos tornar amigos de Jesus. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Eu estou lendo na versão NVI. O verso de número 28 diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como nós vimos no vídeo passado, o contexto dessa passagem ensina que Jesus ele é soberano para revelar Deus o Pai a quem Ele quiser. E na sua soberania, Ele convida a todos os homens, deixando claro no seu convite que o mesmo não está vinculado a merecimento ou a conquista por meio de esforços humanos. Antes, esse convite ele é aberto, ele é franqueado a todos aqueles que reconhecem que são pecadores, que são fracos, que são imperfeitos e que são indignos do céu. E que, portanto, reconhecem que precisam 100% de Jesus. Veja que eu disse 100%, porque o texto bíblico ele nos mostra que se você confiar 99,9% em Jesus e 0,1% em você, ou seja, 0,1% em você mesmo, você ainda assim se sentirá cansado e sobrecarregado. Porque qualquer um que procura justificar-se diante de Deus por seus próprios esforços, acaba em aflição. O texto diz que acaba com peso, acaba em desespero. Justificar-se diante de Deus por seus próprios méritos é uma tentativa, ainda que não intencional, de se submeter ao entendimento que os líderes, que os religiosos, os grandes, os sábios, aos seus próprios olhos tinham da lei lá nos dias de Jesus. Cristo ele nos mostra que se você cumprir 99% da lei, mas escorregar em um só dos mandamentos, você falhou em todos eles. Como eu tenho pregado, ensinado, como eu tenho explicado em cada um dos vídeos que eu tenho publicado aqui através destes canais, Jesus, ele é a nossa única e perfeita ponte de ligação até Deus, o Pai. O texto bíblico nos mostra que, por aceitarmos o convite gracioso de Cristo Jesus, podemos agora nele, Cristo Jesus, que é o novo e o vivo caminho, conhecer e nos relacionar com Deus o Pai. Você precisa entender que essa comunhão estava quebrada. E agora, uma vez justificados por Jesus, obtemos o perdão dos nossos pecados e, uma vez perdoados, podemos então acessar com intrepidez, com ousadia, com a nossa mente limpa, lavada, regenerada, o trono da graça de Deus. E aqui está a primeira lição da nossa meditação de hoje. Nós precisamos entender que a nossa justificação se baseia inteiramente na fé em Cristo Jesus e não em obras. Romanos capítulo de número 5, verso de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja o convite de Jesus. Verso de número 28, ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Perceba que há uma promessa do Senhor Jesus aqui, promessa que ele reforça no final do verso de número 29, em que ele diz:
tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Veja, o texto fala de uma promessa, de um descanso ou de um alívio, depende da versão, uma promessa que fala de um descanso espiritual. E que aqui nos é apresentado sob dois pontos de vista que, apesar de correlacionados, eles são distintos entre si. O primeiro ponto fala da soberania de Deus, da soberania divina, porque ele diz assim: eu vos aliviarei. É Cristo quem nos alivia, uma atitude dele. No segundo ponto fala da coparticipação humana, porque ele diz: encontrareis descanso para as vossas almas. Antes de prosseguirmos no estudo da palavra, é extremamente importante frisar mais uma vez que essa coparticipação a que o texto se refere não diz respeito à salvação do homem, porque a salvação ela é uma dádiva, ela é um presente, é uma obra exclusiva consumada por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Portanto, essa coparticipação que eu chamo aqui dessa maneira, ela se refere à parte que nos cabe no desenvolvimento, no relacionamento, no crescimento e no amadurecimento da fé através de uma relação pessoal, íntima com Cristo Jesus. Veja que logo na introdução aqui do versículo de número 29, Jesus diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Perceba que há um imperativo aqui. Tomem sobre vocês. Ao descrever o convite de Jesus, Mateus ele nos coloca agora novamente de frente a um dos aparentes paradoxos do Evangelho. Porque Jesus ele chama os cansados, ele chama os sobrecarregados com uma promessa de alívio, uma promessa de descanso, mas perceba que não é para que os seus convidados eles venham se deliciar com uma água de coco gelado lá à sombra em uma praia paradisíaca qualquer. Muito pelo contrário. É para tomar sobre si o jugo de Cristo Jesus. E para muitas pessoas este ponto pode não parecer coerente. O problema é que nós temos dificuldade em lidar com a palavra jugo. Porque sempre ligamos essa palavra à sujeição, à opressão. A própria Bíblia está repleta de textos que dão exatamente esse sentido à palavra jugo. Porém, estes não são os únicos sentidos para esta palavra. Os ouvintes dos dias de Jesus, eles compreenderam com exatidão o que Cristo Jesus estava ensinando. Porque eles conheciam bem este equipamento. O jugo é um equipamento que ainda é utilizado nos dias de hoje, em pequenas chácaras, em pequenos sítios que cultivam a agricultura familiar e até mesmo em poucas fazendas, uma vez que com o avanço da tecnologia quase todo o trabalho agrícola executado hoje ele é mecanizado. Voltando à questão do jugo é um instrumento de madeira que é colocado sobre o pescoço de animais em pares, normalmente bois, com a finalidade de fazer com que os mesmos andem num mesmo compasso. Com a finalidade de fazer com que os mesmos andem numa mesma direção. E também com a finalidade de equilibrar a distribuição do peso. Desta forma, facilitando o trabalho, seja o de arar a terra ou de transportar uma carga. Há uma exortação do apóstolo Paulo aos irmãos lá em Corinto, na segunda carta, do capítulo de número 6, a partir do verso de número 14, que tem muito a nos ensinar sobre o significado e a aplicação dessa palavra para nós hoje. Ele diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles,
separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Perceba que agora, diante das palavras, do ensino aqui do apóstolo Paulo, fica mais fácil de compreendermos o sentido dessa palavra jugo para nós hoje. Veja que há pouco eu disse que a narrativa de Mateus nos coloca diante de um aparente paradoxo, que agora fica fácil de entender. Apesar da aparente contradição, o que Cristo quer nos ensinar com a condição de tomarmos o seu jugo é que o propósito do seu convite gracioso, ele é muito mais do que apenas nos aliviar ou resolver um problema momentâneo nosso. Qual é o objetivo de Cristo Jesus? A proposta é para que ajustemos o nosso compasso, o nosso caminhar ao dele. A proposta é de nos ligarmos a ele. A intenção é para que, a partir da aceitação do seu convite, passemos a trabalhar juntos e aí então, consequentemente, desfrutarmos do alívio que a presença dele nos proporciona. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, a partir do verso número 5, diz que o Senhor está perto de todos aqueles que o buscam. E que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes nós devemos fazer conhecidos diante dele as nossas petições, pelas nossas orações, pelas nossas súplicas, e que nós devemos fazer isso com ações de graça. A maioria das pessoas gostaria de ouvir um convite e uma promessa de uma caminhada sem lutas e sem adversidades. Mas preste atenção nisso. Apesar do Senhor Jesus não nos prometer isso, Ele promete que em todas as situações da caminhada, Ele irá nos fortalecer e estará conosco. E eu quero chamar a sua atenção para este ponto, porque na vida todos nós enfrentamos e enfrentaremos dificuldades, lutas, adversidades, fracassos, perdas e uma série de situações contrárias. Situações que muitas vezes desestruturam completamente aqueles por quem elas são acometidos. E aqui está a grande vantagem de estarmos debaixo do jugo do Senhor Jesus. Porque tudo à nossa volta, ele pode vir abaixo, pode ruir. Mas as nossas tempestades não desestruturam a pessoa do Senhor Jesus. A nossa ansiedade não o faz apressar o passo ou pegar atalhos. Ele não desiste de nós e nem nos abandona por causa das nossas quedas, por causa dos nossos erros, por causa das nossas fragilidades. Ele não fica paralisado por causa dos nossos medos e inseguranças. Ele nos conhece, sabe que somos pó. E apesar dos nossos defeitos, limitações, incapacidades, Ele sempre age na vida daqueles que creem e que se submetem a Ele. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 12, a partir do verso número 7, ele afirma lá que por 3 vezes ele rogou ao Senhor para que o Senhor o livrasse de uma situação que o incomodava, o atormentava. E ele diz lá que a resposta de Deus para ele foi que a graça do Senhor Deus era suficiente para ele. Deus diz: a minha graça é suficiente para você, e diz mais: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí, diante disso, lá no versículo de número 10, o apóstolo Paulo ele afirma: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Veja, o apóstolo Paulo descobriu uma das belezas, ou uma das vantagens de estar debaixo do jugo de Cristo Jesus. Essa para mim é uma das maiores belezas do Evangelho, e aqui está a segunda lição. Nas mãos dele, nossas limitações se tornam forças. Cada uma das nossas fraquezas pode expressar com eficiência a glória e a soberania de Deus.
Entenda uma coisa, meu querido ouvinte. As suas limitações revelam a sua necessidade de Deus e não o seu ponto final. Confie as suas limitações, as suas fraquezas, as suas imperfeições ao Deus que é ilimitado. Não tenha medo de aceitar o convite de Jesus, não tenha medo da proposta do Senhor. Ele é o único que pode aliviar o nosso coração nos momentos mais difíceis da caminhada. Em outras palavras, o que Cristo Jesus está propondo com seu convite ao dizer: vinde a mim, e com a sua condição imposta de tome o meu fardo, tome o meu jugo, é de ajudar você a superar os seus problemas. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Que problemas? Tudo aquilo que é consequência de uma vida sem Deus. A condição do jugo é uma demonstração de que Ele está e sempre estará com você, te dando força para superar o que você pode superar e removendo o que você não consegue remover. Por isso, nessa parceria, nós encontramos alívio, porque neste processo, toda regeneração é Ele quem executa. Ainda aqui no verso de número 29, Cristo diz assim: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Perceba que aprender aqui não é uma opção, mas é um mandamento, pois novamente é colocado por Cristo de uma forma que o verbo aqui está no imperativo, é uma ordem. Naqueles dias, a aprendizagem e a educação eram altamente valorizados na sociedade judaica. No entanto, naquela época, somente os meninos recebiam a educação formal que acontecia lá na sinagoga, aos pés de um rabino. Eles estudavam a Torá até mais ou menos a idade dos 12 aos 13 anos. O estudo consistia na memorização das escrituras e dos comentários sobre elas, escritos por mestres rabinos que se consideravam importantes aos seus próprios olhos. Lembra do contexto? Vários pontos ou aspectos diferenciam o ensino de Jesus do ensino dos escribas e dos fariseus. Em primeiro lugar, Jesus quebra o protocolo, porque dele e nele o aprendizado é franqueado a todas as pessoas, homens e mulheres, grandes e pequenos, ricos e pobres, judeus e gentios. Outro ponto que diferenciava a relação mestre e discípulo do ensino de Jesus para os demais é a sua proposta de aprendizagem a partir de uma relação de comunhão e de intimidade. Veja como que ele diz aqui no verso de número 29, ele diz: e aprendam de mim. Ele havia chamado a atenção das multidões e dos seus discípulos para a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, que falavam, que ensinavam, que pregavam uma coisa e praticavam outra completamente diferente. Se você der uma olhada como foi proposto no vídeo passado aí nos capítulos 9, 10, 11 aqui do Evangelho de Mateus, você conseguiu perceber que esses homens que eram sábios aos seus próprios olhos, eles gostavam de um holofote. Eles queriam ser notados e por isso eles gostavam de sentar-se em locais de destaques, nos banquetes, nas sinagogas. Eles faziam questão de serem chamados de mestres, eles faziam questão de ser cumprimentados em praças públicas, eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos, eles excluíam e humilhavam e não tinham a menor misericórdia do povo. Em contraste ou na contramão a esses exemplos nocivos, a prática pedagógica de Jesus pautava-se nos relacionamentos humanos que se encontravam completamente desintegrados, que não é muito diferente dos dias de hoje. Jesus, ele teve como premissa no seu ensino a integração, o diálogo, o relacionamento. Embora ele fosse o mestre do seu grupo, ele estava sempre aberto a opiniões e muitas vezes as pedia. O ensino de Jesus, a Bíblia nos mostra que ele era norteado pelo exemplo. Se você der uma olhada lá no Evangelho de João, ao lavar
os pés dos apóstolos, Jesus estava ensinando humildade e companheirismo. Ao comer com os publicanos e os pecadores, ele estava ensinando que a graça de Deus é manifesta a todos os homens. Ao atender e ao tocar e curar leprosos, ele estava ensinando compaixão, misericórdia e amor. Em outras palavras, aprender dele é reproduzir, é praticar o que dele nós temos ouvido e visto. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 25, na parte A diz: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. E aqui está a terceira lição da nossa reflexão de hoje. Aprender de Jesus é a maior necessidade do cristão, pois a maior e a mais importante riqueza que podemos alcançar não é adquirir dinheiro, bens, cura física, conforto, isenção de aflições. Não. É adquirir a comunhão com Deus o Pai que estava quebrado. E isso só é possível através de Cristo Jesus. Por isso ele diz no seu convite: venham a mim. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. A palavra manso traduz um termo do grego que significa gentil, meigo, tranquilo, suave. A Bíblia, Almeida Corrigida e Fiel, ela afirma lá no Salmo de número 37, no verso de número 11, que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A NVI, se referindo ao mesmo texto, ela diz que os humildes herdarão a terra. E na sequência ela diz: e desfrutarão de pleno bem-estar. Paz e bem-estar sempre será a recompensa maior dos mansos e humildes. Se dermos uma olhada no sermão do monte, ou sermão da montanha, a terceira bem-aventurança ensinada por Jesus lá em Mateus capítulo 5, verso 5 é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa é a versão Almeida Corrigida e Fiel. A NVI traz a palavra humilde: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Se você der uma olhada nos evangelhos, você irá perceber o quanto esta afirmação a respeito da mansidão de Cristo Jesus, de sua humildade, ela é verdadeira. Basta você dar uma olhada, por exemplo, no episódio em que levam uma mulher que for apanhada em adultério até a presença de Cristo Jesus. João capítulo de número 8. O evangelista João ele nos mostra que, apesar da situação ser extremamente trágica para aquela mulher, uma vez que ela pouco importava ou não apresentava nenhum tipo de valor para os seus acusadores, para os seus inquisitores, pois a narrativa de João lá nos diz que a intenção daqueles homens era encontrar motivos para condenar a Jesus. Eu não tenho dúvidas de que aqueles homens, eles apedrejariam e matariam aquela mulher. Mas se você der uma olhada no texto lá apresentado por João, no relato bíblico, você irá perceber que o que eles queriam era apedrejar a Jesus. Você conhece essa passagem? Nós sabemos que, por uma interpretação da lei, permitia-se então que o ato cometido por essa mulher fosse punido com o apedrejamento. Porém, nós também sabemos que isso não curaria o seu coração ferido, infestado pelo pecado, e muito menos salvaria sua alma. Normalmente, quando nós nos deparamos com essa passagem, nós somos levados a enxergar a doçura, a mansidão, a humildade de Jesus apenas para com aquela mulher. Mas o evangelista João narra que, diante dos questionamentos e do interrogatório intencionalmente dirigido a Jesus, que Jesus então ele diz para aqueles inquisitores da mulher que, se alguém dentre eles estivesse sem pecado, então que alvejasse, que apedrejasse, que atirasse a primeira pedra naquela mulher. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque com essa atitude, nesse momento, Cristo Jesus, ele não estava tirando onda com aqueles homens. Não era um momento de lacração de Jesus, como alguns
pregadores modinha dos dias de hoje querem afirmar, e muitos acreditam, muitos pensam, muito pelo contrário. Com este comportamento, Jesus estava demonstrando e evidenciando a sua mansidão, a sua humildade, a sua graça a todos os envolvidos naquela situação, a todas as pessoas que estavam naquele ambiente. Por causa dessa atitude de Jesus, João narra lá que todos aqueles homens se viram diante de um espelho e eles se viram sujos, eles viram-se sujos. Nós não temos como afirmar, mas quem sabe talvez pela primeira vez aquele grupo ou alguém naquele grupo tenha percebido o quanto estavam longe do padrão que eles exigiam dos outros. Você conhece essa história. Todos os acusadores da mulher, eles deixam as suas pedras e eles vão embora. A mulher que trazia em sua consciência o peso da culpa de ser adúltera, agora ela se vê sozinha na presença do Mestre. Ela ainda não sabe, mas ela está na presença do Senhor dos Senhores. Imagine a cena. Além da culpa, além da vergonha por ter sido pega em flagrante, somado à humilhação de ter sido a única envolvida no adultério, a ser arrastada à vista de toda uma sociedade, até onde Cristo Jesus estava. E agora, para sua surpresa, Jesus se levanta, fixa os seus olhos nela e a indaga: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. E então declara o Senhor Jesus novamente a ela: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Graça, misericórdia. Os evangelhos estão repletos de testemunhos de mansidão, de humildade, de amor, de graça, de benevolência, de misericórdia. Veja a atitude de Jesus para com Pedro, antes e depois de Pedro tê-lo negado. Na Bíblia, a mansidão e a humildade aparecem como qualidades indispensáveis a todos aqueles que se dizem cristãos. E aqui está a quarta lição da nossa meditação de hoje, nesse convite de Jesus. Aprender de Jesus é aprender tudo o que o amor ensina. O amor ensina a ter paciência, ensina a perdoar, ensina a ter domínio próprio, ensina a não mentir, ensina a amar os seus inimigos. E aqui mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para o fato de que muitas vezes essas palavras aqui, elas são entendidas e até mesmo utilizadas de uma maneira inadequada, principalmente a palavra mansidão. Porque muitos, nos dias de hoje, costumam imaginar, pensar a palavra mansidão como fraqueza, como timidez, como morosidade ou ainda como frouxidão. Mas na verdade é exatamente o contrário. Mansidão é uma força sob controle. Como assim, pastor? Força sob controle porque ela está sob o controle do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que ser manso é uma virtude que vai muito além de uma qualidade natural. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 22, nos ensina lá que a mansidão é um dos gomos do fruto do Espírito Santo. O texto lá diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, temperança, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas o mansidão está no meio. E o texto ainda diz lá que contra essas coisas não há lei. Novamente, em algumas versões, a palavra mansidão, ela pode ser traduzida como humildade. Ser humilde, ser manso, no contexto aqui ensinado por Cristo Jesus, significa deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Significa permitir com que o Espírito Santo venha dirigir toda a nossa vida. A verdadeira humildade ou mansidão é o resultado simples, despojado
permanente da operação maravilhosa do Espírito Santo de Deus no coração humano. Jesus, ele nos ensina que ser manso não é se rebaixar, mas é sim mostrar a sua compaixão, a sua misericórdia e o seu amor para com o próximo. Quando Jesus, ele diz aqui no capítulo de número 11, no verso de número 12, que o reino de Deus se conquista com violência, com valentia ou com esforço, dependendo da sua versão, ele não está falando de uma ação carnal, de uma ação humana, mas ele está falando de uma ação estratégica, em que o domínio, o controle do Espírito Santo primeiro acontece na vida dos que creem. E aqui está a quinta lição da nossa meditação de hoje. Mansidão é uma das evidências do controle do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Versículo de número 29, Jesus diz: "Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas." Veja que o modo indicativo do verbo encontrar aqui é a simples declaração de um fato. O achareis, o que Jesus está afirmando é que se cumprirmos cada uma das etapas anteriores, que se cumprirmos cada uma das condições apresentadas por Ele, isso automaticamente irá acontecer. E por fim, no versículo de número 30, Jesus então diz: "Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." A palavra suave aqui é a mesma palavra grega traduzida para falar de alguém que é bondoso, agradável, ou seja, o jugo de Jesus, ele é suavizado pelo prazer de sua companhia e pela alegria e pelos resultados do trabalho que com ele nós fazemos. Ao andarmos debaixo do jugo de Cristo Jesus, aprendendo e compartilhando do seu fardo, nós o fazemos por amor e não para que ele nos ame ou que possamos alcançar alguma graça diante de Deus. Os que se sujeitam ao jugo de Cristo sabem que Ele os ama, porque a palavra do Senhor nos afirma que Ele nos amou primeiro, que Ele nos justificou, tornando-nos retos diante de Deus. Portanto, nós não nos sujeitamos ao jugo de Cristo para conseguir a salvação. Antes o fazemos porque ela nos foi concedida a nós como um presente. E a magnitude deste presente é que nos leva a se sujeitar ao jugo de Cristo Jesus. É o que faz com que o fardo seja leve. 1 João capítulo 5, a partir do verso número 3 diz: "Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo." Qual vitória? A nossa fé. Eu quero concluir esta palavra de hoje, lembrando que a promessa de descanso, ela é conquistada no arado, no campo, em parceria com Cristo Jesus, sendo guiados e submissos ao seu Espírito Santo. Submissos a Ele. Você quer experimentar um novo tempo na sua vida? Você deseja viver um novo amanhecer em sua vida? No convite gracioso de Cristo Jesus, há 4 palavras, todas elas relacionadas à ação. E essas palavras, elas nos dizem claramente o que devemos fazer para obtermos o descanso prometido por Cristo Jesus. Ele diz: "Vinde." Ele diz: "Tomai." Ele diz: "Aprendei." E ele finaliza dizendo: "Encontrareis." Querido, submeta-se a cada uma das etapas e das condições apresentadas por Jesus para que você possa desfrutar de sua promessa. Está difícil? Olhe para Jesus. Ele é o nosso modelo e Ele continua a nos dizer hoje: "Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." Amém? O Senhor te abençoe, o Senhor Deus te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê
Até o nosso próximo encontro, com uma outra palavra, uma outra série para nós meditarmos. Aceite o convite de Cristo Jesus, cumpra cada uma dessas condições e etapas e com a mais absoluta certeza, você irá gozar do descanso, do alívio que só Ele pode proporcionar às nossas vidas. Amém? Forte abraço, fica na paz de Cristo Jesus.